O dia que eu fiquei com o melhor amigo do meu marido. Eu e meu marido nos conhecemos no nosso antigo trabalho. Eu tinha 20 anos e ele quase 30. E depois de 3 anos juntos, acabamos nos casando. Meses depois, descobrimos a gravidez da minha filha. E nós sempre fomos uma família muito unida e feliz. Até que os anos se passaram. Quando a nossa filha já estava com 10 anos, ela começou a ficar um pouco rebelde. Ela estava ficando mocinha, né? E entrando em uma nova fase da vida dela e tudo mais. O meu marido, ele estava numa fase ruim no novo trabalho dele, porque tinham prometido uma promoção a ele e não deram. E com isso, ele acabou ficando extremamente frustrado e estressado. Só que isso, ele estava descontando em mim e na nossa filha todo esse estresse. E, consequentemente, isso estava afetando a nossa família, né? Tava deixando a nossa família muito mal. Eu sou formada em psicologia e eu e o meu marido sempre educamos a nossa filha na base do diálogo e do respeito. Só que o meu marido havia mudado e ele estava extremamente rude com a nossa filha. Estava grosseiro comigo e com ela. Estava impossível dialogar com ele. E o pior que esse jeito dele, ao invés de ajudar a nossa filha nessa fase rebelde que ela estava, só estava piorando. E como se não bastasse tudo isso, meu marido começou a beber fora do normal. Todo final de semana ele bebia. Às vezes, quando ele trabalhava em home office, ele bebia até em horário de trabalho. Então, na nossa última briga, eu pedi para ele procurar uma ajuda e, de fato, rever os seus comportamentos. E ele, todo irritado, disse que ele não iria mudar e que se eu estivesse achando ruim, era para eu pegar as minhas coisas e ir embora. Então, o que eu fiz? Fui embora. Afinal, eu pedia para ele procurar uma terapia, buscar ajuda, mas ele simplesmente se negava em receber ajuda. Então eu não era obrigada a destruir a minha saúde mental com aquilo. E como estava afetando eu e minha filha, nós precisávamos de paz. Foi aí que eu fui morar em um flat alugado junto com a minha filha. Eu estava morando perto do meu então ex-marido e a minha sogra morava bem ao lado. E isso acabava me ajudando, né? Porque eu deixava minha filha com ela para eu poder ir trabalhar. E aí, um fim de semana que a minha filha estava com o pai, eu resolvi ir para um barzinho com umas amigas. Afinal, fazia 3 meses que eu havia saído de casa e o meu ex-marido simplesmente nem olhava na minha cara. Ele pegava a nossa filha e fingia que eu nem estava na frente dele. Isso porque foi ele que me mandou embora. E eu também nem era obrigada a conviver com aquelas grosserias dele. Então, como eu ainda estava muito mal, eu resolvi sair para me divertir e aceitei o convite. E nesse barzinho eu encontrei o melhor amigo do meu ex-marido. E ele veio e me beijou. E eu beijei ele de volta. Quando isso aconteceu, eu já estava com 34 anos, o meu marido com 44 e o melhor amigo dele com 39 anos. Detalhe. Ele e o meu ex-marido eram amigos há quase 20 anos. Só que esse melhor amigo do meu marido nunca frequentou a nossa casa. Porque eu e meu ex-marido sempre fomos o tipo de pessoas que não gostavam de colocar amigos dentro de casa. Tanto que nos aniversários da nossa filha ou algum evento, nós só convidávamos nossos pais e os parentes mais próximos. Mas eu já conhecia esse melhor amigo dele, tinha um pouco de contato, porque todo ano, quando ele fazia aniversário, ele convidava a gente. E vez ou outra eu acompanhava também o meu ex-marido em sociais que ele fazia com os amigos. Mas nós sempre só conversamos o básico do básico. E ele sempre me respeitou e nunca demonstrou nenhum interesse por mim. Só que naquele dia no barzinho foi diferente. Ele já sabia que nós havíamos nos separado. E nesse dia nós batemos papo e depois de vários drinks, ele parou, olhou para mim e disse que eu era linda. E foi aí que ele se aproximou e me beijou e eu beijei ele de volta. E não vou mentir, ele era de fato muito bonito. Mas eu nunca havia sentido nada por ele, porque o meu ex-marido também era muito bonito. Só que naquele dia eu estava carente. E o amigo dele estava extremamente atraente, então acredito que foi por isso que rolou o beijo. Ah, e só para informar, esse amigo dele também era solteiro. Ele já estava solteiro há alguns anos porque a esposa dele largou dele para ficar com outra mulher. Beleza, passou. E quando eu acordei no dia seguinte, a consciência pesou. Eu mandei mensagem para esse amigo do meu ex-marido, me desculpei e disse que aquilo não poderia mais acontecer.
e ele também se desculpou e concordou comigo. Quando passou um mês, de todo esse ocorrido, o meu ex-marido me procurou, disse que tinha começado terapia e me pediu muito perdão. Ele disse que se arrependeu de ter me mandado embora e me pediu uma nova oportunidade. E eu dei mais uma chance a ele, porque mesmo distante, eu ainda o amava. E de fato, a única coisa que eu queria é que ele voltasse a ser aquele homem que eu conhecia, carinhoso e amoroso comigo e com a nossa filha. E aquela tinha sido a nossa primeira crise no nosso casamento. Então foi aí que eu coloquei tudo na balança e resolvi sim voltar para casa. Voltamos a morar junto. Ele realmente está fazendo terapia, parou de beber e parou de descontar o estresse do trabalho em mim e na nossa filha. Isso já faz 1 ano que tudo ocorreu, que a gente voltou a ficar junto. Só que o problema é que eu nunca tive coragem de falar para o meu marido do episódio com o melhor amigo dele. Lembrando que ocorreu quando nós estávamos separados. Eu tenho medo, mesmo que nós estávamos separados, de falar para ele que eu beijei o melhor amigo dele e ele não me perdoar. Eu entendo que não foi uma traição porque nós estávamos separados. Só que sim, ele pode ficar chateado porque se trata do melhor amigo dele. E naquela noite, eu acredito que eu só fiquei com ele porque eu de fato achei que o meu casamento tinha acabado. Então hoje, toda vez que o meu marido vai em algum lugar ou alguma social que esse amigo dele tá, eu sempre arrumo uma desculpa para não ir. Eu não quero vê-lo porque ainda me sinto culpada, eu não me desprendi dessa culpa. E foi por isso que eu trouxe essa minha história para vocês. Vocês acham que eu estou errada, O que eu faço? Eu devo contar pro meu marido ou devo deixar para lá? E essa é a minha história.